Pelo menos até onde eu entrei, né? Entendi. Você tem que ver lá em mensagens. As atividades estão sendo Uhum. postadas lá em mensagens. Aham, vou tentar de Beleza? novo. Ah, Uhum. tranquilo. Mas qualquer coisa que você não conseguir, eu mando lá no grupo. Tá bom, tá bom. O importante é Depois da fazer. aula, depois da aula aqui eu vou tentar de novo. Pronto, beleza. Agora sim, Acho que pessoal. ninguém está conseguindo entrar em contato pelo portal, não, pela plataforma, não, professor. Porque eu tentei agora também, não consegui, não. O pessoal tava me falando agora. Aí, o que que acontece? Agora, como as nossas atividades já vão começar a ficar mais trabalhosas, né? Não é mais tanta teoria, é mais cálculo. Aí eu vou ter que começar a dar mais tempo para vocês responderem elas, né? Aham. Beleza? Aí, por exemplo, a de hoje, eu não lembro se eu tinha liberado ela. Aí alguém falou lá no grupo que não tava liberada. Foi eu, professor. Pronto, foi o João Felipe, né? Isso. Aí eu liberei ela agora lá. Aí eu vou deixar até amanhã no final da noite. Acho que dá tempo de responder. As primeiras até que Aí são mais sim. rápidas, mas a última é mais demorada de fazer. Aí vai ser dimensionamento, tem todo aquele trabalho lá. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai terminar essa parte de dimensionamento de luminárias, né? Como eu estava falando mais cedo, pessoal, hoje a gente vai aprender a posicionar essas lâmpadas, né? Eu até falei para vocês na aula passada que tinha o aplicativo, né? Lumisoft. Até acabei esquecendo de mandar o link para vocês, onde que baixa. Né? Que nele já mostra todas as características da luminária, ele já dimensiona, ele já posiciona a luminária no local, ele dá a iluminância, né? De acordo com a quantidade de luminárias que for colocado lá. Mas eu posso passar o link para vocês, beleza? Beleza. Pessoal, tranquilo. Então, lembra lá daquele fator K que a gente calculava na aula passada? Eu tava dando uma estudada, né? E eu verifiquei que tem alguns fabricantes que eles utilizam a razão da cavidade do ambiente, que é outro método de cálculo, né? Mas que vai mudar pouca coisa com relação àquele último que a gente viu, né? Do método dos lumens. Né? Então, esse método, ele é o Room Cavity Ratio, que ele é um método americano, né? Para o dimensionamento de luminárias. Professor, o que vai mudar daquele lá que a gente já fez para esse novo? Só isso daqui. Na hora de dimensionar o fator de utilização, né, ele não utiliza o fator K, né? Ele vai utilizar o fator RCR. E você só vai pegar 5 e dividir pelo aquele fator K que você vai encontrar. Beleza? Onde que vai mudar isso daqui? Na hora de escolher aqui o fator de utilização. Ó, aqui, se vocês olharem, é a mesma coisa. Ó, refletância do teto, da parede e do chão, né? Mesma coisinha. Só que o que vai mudar vai ser isso aqui, ó. O RCR, né? Que esse RCR aqui, você vai pegar o valor 5 e dividir pelo valor K que você vai encontrar lá, né? Mesma coisa, não vai mudar quase nada. Beleza? Só para Beleza. caso vocês encontrem isso aqui, né, em vez de o valor K, seu RCR. Só isso. Tranquilo? Beleza. Então aqui, ó, também existem alguns fabricantes que eles já dão para vocês, né, a quantidade de luminárias para cada metro quadrado, né, para cada quantidade de área, né. Então, assim, alguns fabricantes eles já indicam a quantidade aproximada de lâmpadas para cada área. Por exemplo, se uma área tiver 10 metros quadrados, né, e precisar de 300 lux, e o pé direito, que é a altura do forro, né, onde vai ser colocada a luminária, for de 2,5 metros, se essa área for de 10 metros quadrados, você vai utilizar 1,6 lâmpadas. Aí, ou seja, você pode colocar uma ou pode colocar duas, né? Se for 20 metros, 2,7. Você pode botar duas ou pode botar três. Beleza? Pode ser que vocês encontrem também isso daqui nos catálogos de fabricante. Ó, ele utiliza aqui um plano de trabalho de 0,8, né, e o fator de perda de 0,85, né, com o ambiente com teto e parede claro e chão escuro. Né, ele já faz um pré-dimensionamentozinho aqui rápido para vocês.
Beleza? Isso aqui são só algumas curiosidades que eu estava vendo enquanto eu estava estudando. E não tinha colocado na aula passada. Beleza. Então, o que acontece? A gente aprendeu a dimensionar a quantidade de luminárias, não é isso? A ser colocado por cada ambiente. Então, o que acontece? Para o posicionamento das luminárias, nós devemos ter em mãos as dimensões do ambiente, não é isso? Saber o comprimento e a largura do ambiente. Devem saber a quantidade de luminárias a serem utilizadas. Certo? Beleza. Certo. Então, ó, vamos pegar aquele exemplo daquela casinha lá, né, que a gente estava trabalhando já. Fazer ela aqui para a sala de estar. O comprimento dela vai ser de quanto aqui nesse caso? Pequeno da sala? Isso. 6,5. 6,5, não é isso? E a Por largura? 2,85. 2,85, não é isso? Beleza. Então, ó, as dimensões que nós vamos precisar vão ser essas duas, né? Largura e o comprimento. Beleza? Então, ó, quando a gente for dimensionar o posicionamento das luminárias, o que a gente vai levar em consideração? Que a distância entre a primeira luminária e a parede deve ser calculada a partir dessa fórmula. A distância da primeira luminária vai ser o comprimento do ambiente dividido por 2 vezes a quantidade de luminárias. Beleza? Certo. Então, ó, por exemplo, se eu tenho lá o comprimento, era 6 e alguma coisa, né? 6,5. 6,5. 6,5, 0,5. Tá no guarda-roupa ali não, perto das 6,05. alianças. né? Então, aquele valor eu vou estar utilizando aqui, ó, no comprimento do ambiente, certo? E, por exemplo, se eu tiver que utilizar 2 lâmpadas alinhadas, 2 luminárias alinhadas, o que é isso? Vou mostrar lá mais na frente para vocês. Mas, por exemplo, se eu utilizar 2 luminárias alinhadas, né, em uma linha reta, então nós vamos ter o quê? 6,05 dividido por 2 vezes 2. Beleza? Entendi. Mas nós vamos fazer um exemplo disso aqui ainda, para ficar mais claro. E a distância entre as luminárias? Como é que nós vamos calcular? Vai ser 2 vezes a distância da primeira luminária. Ou seja, a distância da luminária para a parede, multiplicado por 2, vai ser a distância entre uma luminária e outra. Beleza? Vou mostrar isso aqui direitinho para vocês ainda. Ó. Por exemplo, vamos supor que nessa sala, nós dimensionamos e precisamos de 4 lâmpadas. Certo? A lâmpada é o círculozinho aqui, ó. A lâmpada é o círculozinho. Então, o que a gente viu agora? Que a primeira luminária, ela vai ser o quê? O comprimento do ambiente dividido por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Por exemplo, aqui na largura dela, eu tenho quantas lâmpadas alinhadas? 2, não é isso? 2. Isso. Então, eu vou substituir aqui embaixo, ó. Quantidade de luminárias alinhadas. Vai ser 2. E o comprimento do ambiente era quanto? 6,5. 6,05. Não, aqui, ó. Ah, sim. 2,85. 2,85. É isso? Beleza. Então, a primeira luminária, a distância dela para a parede vai ser quanto? Calcula aí. Tem que dividir por 2, é? 2 vezes 2. E aqui são 2 Tá, luminárias. a medida. A medida. Sim, a medida por 2, né? Dividido por 2 vezes 2. São 2 luminárias alinhadas. Ó, quantidade de luminárias alinhadas são 2. Vezes 2, não é isso? Fica aqui embaixo. E em cima vai ser esse comprimento daqui, ó. Que no caso nesse caso aqui é a largura, né? Deu 1,42. 1,42? Se eu não tiver errado o cálculo, eu peguei a largura do ambiente, dividi por 2. Dá quanto a largura do ambiente lá? Aí depois vezes 2. Ah, tem vezes 2, né? Isso. Então eu errei. Tá errado. Vezes 2. Tá 2,85. 2,85, né? Ó. 2,85 dividido por quanto? 2 vezes 2.
por 2. 2 vezes 2, não é isso? 2 vezes 2, é. Dá 4, então. Embaixo Para vai aí, ficar então. 4. Ó, é o comprimento do ambiente, que é 2,85, 2,85. dividido Certo. por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Não são 2 luminárias? São 2 São luminárias. 2. Isso. Então, essa quantidade de luminárias vai ser 2. Então, embaixo aqui vai ficar 2 vezes 2. Não é isso? Deu certo aí? Eu Então vai mesmo, ser 2,85. 2,85 dividido por 4, no caso. Justamente. Exatamente isso, Eduardo. Então, aqui vai ficar, ó, 0,71, então. dividido por 4. 0,71, é? Isso. Guarda esse número aí, né? Então, travou aqui, pronto. Então, ó, a distância da luminária para a parede, tanto a primeira como a última, a gente vai considerar aí 0,71. Beleza? Beleza. E a distância entre as duas luminárias? Lembra lá, ó, que vai ser 2 vezes a distância da primeira para a parede. Não é isso? 1,42, né? Justamente. Só que se vocês observarem, tá faltando 1 centímetro aí, né? Se vocês somarem tudo. Soma tudo aí. Deu 1,42,5, né? Isso. Aliás, Fica um valor quebrado, o valor que é né? Então, o que acontece? Esse valor quebrado, geralmente a gente acrescenta entre as luminárias. Beleza? E para saber aqui no... Oi? Esse cálculo aí a gente sempre faz assim, quando tem só 2 luminárias aí nesse espaço aí. Isso. Divide o eixo, né? Uhum. Aí entre o eixo e a parede, divide por 2 também. Aí coloca uma luminária em cada eixo. Aqui, né? É. Por exemplo, deixa eu Dá fazer certo aqui. também. Você divide aqui o eixo. Isso. Desse jeito aí. Aí aqui na metade põe uma e aqui na metade põe outra. Isso. Só que o que acontece? Às vezes pode ser que o feixe da lâmpada não chegue até lá. Aí essa parte aqui entre elas, ó, vai ficar meio escura. Né? Claro, não vai ficar tanto escuro assim, mas não vai dar a quantidade de lume suficiente. Entendeu? Uhum. Mas é uma forma mais simplificada de fazer, né? Dá certo também, às vezes. Beleza. E aqui no comprimento? A mesma coisa. Vai ser a distância, o comprimento aqui de uma lâmpada, o comprimento aqui do ambiente, não é isso? Dividido por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Aqui tem quantos alinhados no comprimento? 2 também. 2. Aqui, ó, só nessa linha. Deixa eu riscar aqui 2. de novo. Ó, quando a gente fala de luminárias alinhadas, é como se a gente passasse uma linha, ó, de um lado ao outro da parede, né? Então, nessa linha aqui nós temos quantas luminárias? 2, não é isso? 2. Então, nós vamos ter... Deixa eu apagar aqui. Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter também o comprimento, que é 6,05, não é isso? Então, aqui, ó, no comprimento do ambiente vai ser 6,05 dividido por 4. 6,5 dividido por 4. E aí, quanto é que dá agora? Dá 1,51. 1,51. E entre uma lâmpada e outra, vai ficar quanto? Aí é o dobro, né? O dobro, justamente. 2 vezes essa distância, né? Fica 3,02. Justamente. Bem próximo Isso. disso, né? Então, aqui, ó. Isso. Valor quebrado também. Valor quebrado. Então, a gente coloca sempre esse valor quebrado aqui no meio. Né? O que sobrar, o que faltar, na verdade. Então, aqui, ó, nós vamos ter 1,71, certo?
Certo. Aqui embaixo, 1,71. Lembrando que a distância da luminária para a parede, tanto faz eu começar de um lado como do outro, né? As duas distâncias são iguais, beleza? E aqui no meio, ó, deu 1,42, né, no cálculo de vocês. Só que para completar o comprimento aqui do ambiente, ficou faltando 1 centímetro, né? Que são esses valores quebrados. Então a gente põe ele aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, 0,43 aqui. Já aqui embaixo, ó, deu 1,51. Não é isso que vocês calcularam? Uhum. Foi isso? Ó, Isso. do outro lado, 1,51 também. E aqui no meio, sobrou 3,03. Que é o que faltava para completar o restante do comprimento da sala. Beleza? Professor, Oi. e esse centro aqui, como é que ficaria entre essa lâmpada e essa? Como é que ficaria aqui? O quê? A questão de lumes. Não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com a outra, não? Não, porque A geralmente... Não. Geralmente, quando é feito desse jeito, ele pega exatamente aqui, ó. Ele já pega bem no quadrante. Entendeu? O limite da iluminação dessa lâmpada aqui, geralmente é o limite dessa outra aqui. Quando é feita essa divisão dessa forma. Certo. Essa lâmpada que você está falando de dimensionamento, é uma lâmpada qualquer ou você decidiu... Não, nesse caso aqui eu peguei um valor qualquer. Mas se a gente fosse fazer o dimensionamento todinho, teria que ver quantas lâmpadas daria. Entendeu? Entendi. Uhum. Beleza. Tranquilo, né? Para quem chegou atrasado, Sim. Como é que é? Como é? Vai ter que assistir depois, Neto. Mas dá pra pegar aí. Dá tempo de fazer uma revisãozinha. Ó, o que acontece? Para a gente saber o posicionamento das luminárias, né? É bom que serve também de uma revisão pro pessoal. Chegando mais gente. Perfeito aí. Então, o que acontece? Para eu saber a distância da primeira luminária para a parede, o que eu vou fazer? Pego o comprimento do ambiente, certo? E divido por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Beleza? Beleza. Neto? Como sumiu? Neto? Oi, tava... Diga, vamos lá. Ouviu agora? Eu entendi o comprimento vezes 2 vezes a área iluminada, esse Dividido. negócio. Ó, nós vamos pegar o comprimento do ambiente e dividir por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Certo? Então aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos ter quantas luminárias alinhadas no comprimento dela aqui, ó? Vamos ter 2, não é isso? 1, Sim. 2. Então aqui, nós vamos substituir essa quantidade de luminárias alinhadas por 2. Beleza? Então, nós vamos pegar o comprimento lá, da 6,05, né? Se você olhar lá na planta baixa, dividido por 2 vezes 2. Ou seja, aqui embaixo vai ficar um 4. Não é isso? Neto? Esse negócio, então, onde foi que eu consegui esses tamanhos aí? Como é? Na planta baixa, Neto. Aqui, ó. O tamanho do ambiente. Na planta baixa aqui, ó. Que eu tava fazendo de acordo com aquela planta baixa que a gente estava utilizando nas aulas passadas. Sim. Peguei aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. 6,05 é o comprimento, não é isso? E 2,85 é a largura. Não é isso? Beleza. Então aqui, ó, nós vamos pegar o comprimento dele, que nesse caso, no comprimento 6,05, não é isso? Dividido por 2 vezes a quantidade de luminárias alinhadas. Que nesse caso aqui, eu peguei um caso genérico, né? E eu peguei e botei aqui, ó, 4 luminárias, né? Quando eu estou falando de luminárias alinhadas, eu estou falando assim, ó. Eu pego uma linha da parede até a outra.
né? Certo. Então, quantas luminárias alinhadas nós temos aqui? 2. Duas. Não é isso? Beleza. Uhum. Então, aqui, ó. Então, voltando lá. A quantidade de luminárias alinhadas vai ser o quê? 2, não é isso? Uhum. Pronto. Então, aqui nós vamos ter 6,05 dividido por 2 vezes 2. Uhum. 2 vezes 2 aqui é 4, não é isso? Isso é da fórmula, no caso. Isso aqui é uma fórmula. A gente utiliza. Beleza? Certo. Pronto. Então, aqui é 6,05. 2 vezes 2, 4. Não é isso? O pessoal fez o cálculo aí, deu 0,71, não foi isso? Foi isso, Antônio? Foi. Não. Não, Não. no comprimento, deu 1 e alguma coisa. 1,51. 1,51, isso. Né? E para saber a distância entre as duas luminárias, como é que vai ser? Vai ser 2 vezes a distância dessa primeira luminária. Pegou, Neto? Entendi. Pronto. Então, tranquilo. Então, aqui, ó. Essa primeira distância, a distância da primeira luminária, é a distância da luminária para a parede, certo? E a distância entre as duas luminárias aqui, ó, vai ser 2 vezes essa distância. Tranquilo? Porra, Toma. essa aí, rapaz. É o Covid. Farra o teste, menino. Farra o teste já. E aqui é a mesma coisa, ó. Tanto no comprimento como na largura, né? Eu vou ter a mesma coisa. Aqui vai ser o quê? O comprimento dela aqui dividido por 4, né? Isso vai ser esse D maiúsculo aqui, certo? Que é a mesma distância aqui, ó. E a distância entre as luminárias, entre as duas luminárias aqui, vai ser o dobro da distância da primeira luminária para a parede. Beleza? Tranquilo? Professor, se no caso fosse 3 Sim, lâmpadas, a gente tinha que fazer o mesmo esquema aí, né? Se fosse 3 Era lâmpadas, 3 vezes 2, no caso. 3 vezes 2 embaixo. Tinha que fazer Isso. Isso, Exatamente. entendi. Entendeu? Então, no caso, D é a distância da parede para a primeira luminária. Isso. E 2D é a diferença de uma luminária para outra. Isso. Se fosse uma terceira, essa luminária aqui viria mais para próximo aqui, daria um valor menor, certo? Teria uma outra luminária aqui. E essa distância daqui para cá, né, de uma luminária para outra, seria o dobro dessa distância até a parede. Ah, tá. Beleza? Aí daqui para outra luminária lá, seria a mesma distância. A mesma distância daqui seria aqui. Professor, Oi. vamos pegar um caso bem atípico. Vamos supor que, em vez das 4 luminárias, a gente tivesse só 3 luminárias aqui mais centralizadas. Uhum. Seria isso. Seria a mesma coisa, né? Eu pegaria... Como é que ia ficar a minha fórmula lá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Pronto. O D vai ser igual a quanto? Vai ser o comprimento, 6,05, não é isso? Isso. Dividido por quanto? 2 Por 4. Por 2. vezes 3. Vezes 2. Vezes 3. A vezes 3. Ah, Não tá. são 3 luminárias? São 3 luminárias. Não é isso? Uhum. Beleza. Dava quanto isso daí? É isso. Ah, Dá 1, alguma coisa. 1,1, mais ou menos. 1,01. Deu 2,01. 2,01? Tá errado. Não, calma aí. Tá errado mesmo, desculpa. É 6,05. Dividido por 6, né? 2 vezes 3. Dividido por 6. 1,0008. Como é? Dá uma dízima, professor. Dá 1,008. Pronto, considera só isso aqui. Pois é. 1,01. Né? Beleza. Aproxima aí. Então, essa primeira distância aqui... Deixa eu fazer de novo lá. Colocar um aqui e outro aqui mais ou menos, né? Isso. Então, essa primeira aqui seria quanto? 1,01. Certo? Certo. Da primeira para a segunda seria quanto? 2,02. 2,02. 2,02. Aqui,
2,02 e na última E 1,01. 1,01. Vê aí se entendi. bateu. Acho que faltou um centímetro. Faltou um porque era 6,5, né? Isso. Né? Então ficou faltando 1 centímetro. Então a gente coloca aqui por aqui. Ou coloca aqui entre uma lâmpada e outra, ou coloca na parede. Mas 1 centímetro não vai fazer muita diferença. Ninguém briga por causa disso, né? Faz nada. Beleza? Só se pegar um arquiteto muito nojento. Não, mas 1 centímetro também não vai entrar, não. Não é possível que vai conseguir ver isso aí, viu? Consegui ver essa diferença, eu te dizer. É. Beleza, pessoal? Beleza. Pronto. Então a gente já aprendeu a dimensionar a quantidade de lâmpadas, não é isso? A potência de iluminação no ambiente, beleza? E a posicionar elas. Então, assim, se eu tiver 30, 40, 50 lâmpadas, o módulo de cálculo vai ser exatamente esse, né? Quando a gente for falar do projeto de instalação elétrica, que vai ser eu acho que vai ser depois da avaliação já, né? Aí que a gente vai falar a questão do neutro, da fase, do retorno, a parte de circuito em si, beleza? Vou deixar para a segunda avaliação já. Certo. Tranquilo? A parte de circuito Entrou mesmo. muito na minha cabeça, não vai pra frente. Como é? Não entrou direito na minha cabeça, não, esse negócio assim, mas bora pra frente. Ainda não foi? Assiste depois, rapaz. Com material, qualquer coisa, tu pode me perguntar lá no grupo também. Ainda tem muita coisa aqui Eu pra tô com gente ver. material aqui na minha mão. Pronto. Porque como tu não pegou o começo da aula, né? Já pegou o barco andando, fica um pouco mais complicado. Pois é. Beleza. Então vamos passar aqui. Isso aí, como é que não faz para entregar os exercícios? Que eu ainda não fiz nenhum ainda. Vou fazer, porque hoje que eu imprimi. É tudo lá na plataforma. É tudo lá no Google Forms. Então só de marcar as questões. Aí lá aparece para tá mim, quais foram as respostas que vocês marcaram. Certo. Eu vi até que tem gente que tá fazendo a primeira vez, aí vê a resposta errada e marca certa e manda de novo. Aí eu só tô considerando a primeira, né? Beleza? Não, mas só se for refazer, né? Oi? Mas só se fosse refazer, né? Porque teve uma vez que eu fiz, marquei, ao invés de botar 100 VA, eu botei 1000, aí depois eu corrigi, mas não tinha mandado já pra ti, não. Pois é, mas depois que manda, ele gera a resposta para mim, né? Ah, não. Aí se for fazer de novo, aí gera outra. Então eu só considero a primeira. Porque como na primeira ele já dá a resposta, né? Beleza? Tranquilo. Pessoal, então vamos começar a ver agora a questão da corrente de tomada de corrente, né? O que é uma tomada de corrente? É uma extensão. Uma extensão. E aí? Eu não tô entendendo essa linguagem, não. Tomada de corrente seria o consumo da lâmpada, da luminária? Não. E se eu falar só para vocês o que é uma tomada? Manda interruptorzinho. É um tomada terminal, elétrica. é um terminal, né? Não de corrente. Justamente. O que Um acontece? terminal de tensão. De tensão, de justamente. corrente. Então, o que acontece? A gente chama de tomada de corrente, essa tomada a gente desliga os equipamentos, né? Então, o que acontece? O nome que a gente utiliza é só tomada, certo? Mas vocês podem encontrar também como tomada de corrente. O que vai ser a tomada de corrente? Vai ser o equipamento que fornecerá corrente e tensão a um equipamento elétrico através de um terminal, né? Como o João Felipe falou. Ele ali é um terminal do circuito elétrico, né? Onde é feita a conexão dos equipamentos com o sistema elétrico. Lembra lá que a gente falou na primeira aula de sistema elétrico, né? Que vem lá da geração, vem pela distribuição Sim. e entra Sim. na instalação elétrica. Pronto. A tomada é justamente a conexão do nosso equipamento com esse sistema elétrico, né? Porque lá do quadro de distribuição, ele distribui na casa, né? Tem os circuitos. E tem as tomadas onde eu posso conectar os equipamentos, né? Então, nós vamos ter dois
tipos de tomada, né, que a gente considera na instalação elétrica. A tomada de uso específico, que é uma tomada de corrente na qual é conectado apenas um equipamento já definido, por exemplo, um ar-condicionado. Ele vai ter um ponto de tomada específico para ele, não é isso? Nenhum outro equipamento vai ser conectado nele, naquela tomada. Então, por ali eu já tenho a potência daquela tomada, né? Quanto de watts que eu vou precisar dimensionar para ela. Com isso eu vou dimensionar o eletroduto, a BTU. fiação, né? A fiação. E Condutor. vou dimensionar o eletroduto. Não é isso? E nós vamos ter a tomada de uso geral, que é essa tomada de corrente em que será conectado um equipamento não definido. Ou seja, eu posso ligar um ventilador, eu posso ligar uma televisão, eu posso ligar um DVD, né, o que seja. Beleza? Então a gente tem que ter em mente essas duas definições. A TUI, né, que a gente chama de TUI, que é uma tomada de uso específico, e a TUG, E a TUG, isso, que é a tomada de uso geral. em geral. Beleza? Então, tomada de uso específico. Eu só vou conectar um equipamento naquela tomada. Beleza? Em uma tomada de uso geral, eu posso conectar qualquer equipamento que eu tenha na minha casa. Beleza? Então, aqui eu já tenho definido qual é a carga desse equipamento, né? O que ele vai alimentar. E na TUG, de uso geral, eu posso conectar qualquer coisa. Tranquilo? Tranquilo. E até porque as tomadas hoje em dia já vem com a definição, né, professor? De 20 amperes e 10 amperes já justamente para isso, né? Isso, aí vai depender da carga, né? Vai depender do que eu vou ligar nela. A gente vai ver isso daí mais pra frente. Quando a gente for fazer levantamento de material, a gente vai ver isso na próxima aula. E dimensionamento também. E o que a gente vai precisar lembrar também? Do perímetro do ambiente, né? O que é esse perímetro? Lembrando lá da matemática, do ensino fundamental, do ensino médio. Vai ser o quê? A soma de todos os comprimentos de parede daquele ambiente. Beleza? Quando a gente for fazer o exemplo, vocês vão ver que a gente vai precisar somar todos os comprimentos de parede. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Deixa só fazer a chamada aqui. Já está acabando o tempo dessa aula. Faz tempo, passa ligeiro demais, mano. Essa aula aqui foi boa, viu, professor? Agora que vai ficando bom. Pois é, é uma coisa tão simples, mas que eu não sabia, né? O quê? Algumas regras, né, que a gente tem que aplicar, né? É. Assim, quando a gente está muito na prática, às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas vai aparecendo Então. cada coisinha. Quando o cara não tem nem prática, nem nada. Que é o nosso caso, né, Neto? Porque, como eu falei, né, que você pega um projeto já pronto, você sabe a distância de tudo, porque ele está definido já, né? Aham. Seu Vicente, quem foi que chegou depois aí? João Felipe, Leonardo, o Antônio já tá ali, o Eduardo, cadê o Eduardo? Eduardo tá aqui. Beleza? Depois daqui a pouco a gente volta a gente dimensionar essas tomadas. Ah, tem o Ronildo também, rapaz. E eu também. Hoje. Neto já botei. Beleza? Depois já a gente volta. Já botei. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Mas